dia. A gente está aqui novamente para mais uma entrevista, aqui da Supervisão de Qualidade de Vida do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de câncer de colo de útero. Nós estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher, a quem a gente aproveita para parabenizar todas as mulheres que estão ouvindo essa entrevista. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, em especial a prevenção de uma patologia importante no nosso país. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica aqui do Tribunal de Contas, sou intensivista e hoje eu vou ter a oportunidade, a grande oportunidade, de entrevistar o Dr. Igor Marcelo, grande amigo, que é oncologista, referência do Estado, oncologista do Hospital São Domingos e professor da Universidade Federal do Maranhão, a quem já de antemão a gente agradece muito a oportunidade, a disponibilidade de estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Igor, muito obrigada pela sua presença e eu queria ouvir então as suas considerações iniciais sobre esse tema. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela lembrança, né, e pela referência. É uma honra estar aqui ao seu lado, né, e falar sobre um tema tão importante, né, na nossa população. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a prevenção do colo uterino, nesse mês de março, né, que é datado como Março Lilás. Então, uma campanha instituída pelo Ministério da Saúde, onde a gente tem otimizar a conscientização, né, e a prevenção do câncer de colo uterino. Então, Igor, assim, a primeira pergunta que eu te faria é: por que é importante a gente falar especificamente sobre esse assunto, sobre prevenção do câncer de colo de útero? Bom, então vamos lá. O câncer de colo uterino, ele é o terceiro em frequência entre as mulheres. Ele só perde para o câncer de mama e o câncer coloretal. E é o quarto causador de morte em oncologia das mulheres. Então, isso já traz uma relevância muito grande a esse tema. Além do mais, é um câncer altamente prevenível, onde, a partir do momento em que a gente faz os exames, as mulheres fazem os exames regularmente, eu tenho alto índice de cura. Então, por isso, é um tema bastante honrado para toda a população. Então, a gente está falando basicamente de prevenção, você acabou de citar, né, tanto da prevalência, como da importância da prevenção. É um câncer prevenível. E assim, uma pergunta: quais seriam então aquelas mulheres que estariam em maior risco? Bom, em maior risco, né? As mulheres em maior risco são aquelas mulheres que fazem sexo não seguro, né? O que a gente chama de sexo sem preservativo. São aquelas mulheres que têm múltiplos parceiros, tá? As mulheres que não foram vacinadas, tá, contra o HPV, então elas se envolvem mais na questão de ter maior probabilidade de ter o câncer, né? O câncer de colo uterino. Além dos fatores chaves, né, que são aqueles estilos de vida adquiridos da população. Tá? Uma paciente fumante, uma paciente etilista, ela sim, tem maior probabilidade, sim, de ter o câncer de colo uterino. E o que seria, então, importante para a prevenção do câncer de colo de útero? Pronto. A primeira coisa, exames regulares. Os exames de preventivos, que é o que a gente chama de exame de Papa Nicolau, ele deve ser feito com mulheres, segundo o Ministério da Saúde, de 25 a 64 anos em vida sexualmente ativa. Algumas sociedades, né, por exemplo, a Sociedade de Oncologia Clínica, elas preconizam, né, a partir do momento que tenha a primeira relação sexual. Tá? Mas o Ministério da Saúde prediz principalmente de 25 a 64 anos. Outra questão de prevenção, a vacinação contra o HPV. Então, hoje, a vacinação contra o HPV ela já está expandida. Nós temos nos postos, e inclusive na questão suplementar,
A vacinação de HPV para meninas de 9 a 14 anos, certo? E de meninos de 11 a 14 anos. Desde o ano passado, foi expandido essa faixa etária. Então, hoje, a gente tem de homens e mulheres, né, de 9 a 45 anos convivendo com o vírus HIV. Então, são essas nuances que a gente tem para a questão da vacinação contra o HPV. E hoje, como que está a quantidade, o número de fato de mulheres que fazem os seus exames preventivos de acordo com o que é estabelecido, regular, anualmente? Como que isso está se dando hoje no Brasil? Bom, a gente faz exames regulares, as mulheres fazem exames regulares anualmente, tá? Então, assim, se teve alguma lesão detectada na fase inicial, preconiza de 6 em 6 meses, mas o que é o normal é de anualmente, tá? Então, anualmente, essa mulher vai ter que fazer o exame preventivo, tá? De preferência com boas acuidades previamente, com fases pré-analíticas de maneira adequada. Tá? Então, isso aí são fatores que a gente tem que ter uma boa acurácia desses exames. E está tendo isso está sendo difundido, ou seja, de fato a gente tem tido uma cobertura importante dos exames preventivos, isso tem acontecido, as mulheres têm procurado ou não, a gente ainda tem lugares onde as mulheres não fazem seus exames preventivos, como que isso está hoje em dia no Brasil e no nosso estado? Infelizmente, nós temos ainda uma grande parcela da população feminina que não procuram realizar esses exames. Existem vários fatores. Os principais fatores é cultura. Tá? Culturalmente, a mulher ela tem vergonha, tá? Principalmente nos interiores, principalmente nos lugares menos habitados, mais distantes da capital. O que o governo está fazendo? Nós estamos fazendo campanhas, tá? Nós estamos levando a coleta da prevenção realmente aos lugares mais distantes, onde a gente possa abarcar mais populações, tá? Populações femininas. Então, a parte de educação também está sendo realizada para que a gente possa, para que essa mulher tenha mais acesso e ela possa ir de livre e espontânea vontade. Quando o exame preventivo, né, o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo habitual, ele identifica, né, que esta mulher tem estágios iniciais ou suspeita, né, de tumor de colo de útero, qual é a proporção dessas mulheres que fica curada? Bom, se na fase inicial e ela chegar a tempo, né, a tempo na cirurgia e tudo mais, no tratamento, a parte de que a gente tem de cura basicamente chega a 80%, 90%, tá? Se ela chega na fase inicial do processo. Tá? Então, assim, é um percentual muito grande, tá? de possibilidade de cura, e que a gente pode ter isso de maneira, até nos postos e na parte da prevenção, que é justamente a coleta desses exames. Certo. Então, Igor, a gente, na verdade, as principais perguntas, né, sobre prevenção... uma outra pergunta que eu queria te fazer. Vamos imaginar que uma mulher está um tempo sem fazer os seus exames habituais, está um tempo sem fazer os exames de prevenção anual, né? Dentro dessa faixa etária, né, que você citou como a faixa etária principal de fazer, de 25 a 64 anos, e, assim, quais são os sinais e sintomas de que ela pode ver assim: nossa, agora eu preciso ir, preciso marcar, não dá mais para esperar o exame preventivo, eu tenho que ir agora, eu tenho que ir fazer meu exame, fazer a avaliação ginecológica. Dor no ato sexual, isso é um dos fatos que tem que ir. Sangramento anormal, que é aquele sangramento que não passa, aquele sangramento que vai além da menstruação, e aquelas pacientes que já estão na menopausa, que não estão mais menstruando, começa a ter um sangramento,
tem que procurar imediatamente. Corrimentos que têm cheiro, que causam muito prurido, causam muita coceira, também tem que procurar. Além do mais, dores pélvicas, tá? Que não são difíceis de controle com analgésicos em casa. Tem que procurar seu ginecologista. Mas o mais importante, paciente sentir dor no ato sexual ou tem um sangramento anormal, tem que procurar imediatamente o médico. Muito bem. Então, Igor, a gente, assim, eu fiz as minhas perguntas, acho que os principais esclarecimentos em relação à importância da prevenção dessa doença, que a gente ainda tem e a gente ainda, infelizmente, observa ainda em fases avançadas, muitas vezes, né, que não deveríamos, né, com essa possibilidade de prevenção toda que você acabou de citar, né. E eu queria saber, então, as suas últimas considerações dessa nossa entrevista espetacular. Então vamos lá. O que a gente tem que deixar de recado de importância para a população feminina? Primeiro, tem que se cuidar, tem que se prevenir. Como é que a gente se cuida? Como é que se previne? A primeira coisa, alimentação, tem que ter uma alimentação adequada, a atividade física, tá? Atividade física frequente, diminuição das bebidas alcoólicas, não fumar, se fumar, tentar parar, que é uma das principais razões também. Além do mais, fazer seus exames regulares, não deixar de ir, tá? Então, assim, são fatores em que a gente está prevenindo a grande maioria das doenças e principalmente o câncer, tá? Não se esquecer, além do colo do útero, a mama, também que se você diagnosticar numa fase inicial, você tem grandes possibilidades de cura, tá? Então, é o que eu sempre digo, a gente tem que mudar os estilos de vida que a gente adquire ao longo do tempo e se amar. A partir do momento em que a gente se ama, a gente se cuida, a gente tem um fator que a gente queira caminhar junto, caminhar para o futuro. Então é isso. Então, assim, são pequenos atos em que a gente evita grandes consequências, né, ruins para a pessoa. E é isso, o câncer de colo do útero tem altas chances de cura. Vamos fazer o seu preventivo anualmente, não deixar de ir, não ter vergonha de ir, tá? Porque tem muitas mulheres que têm vergonha. E vamos tirar o Maranhão, tá, dessa grande população, desse grande número de câncer de colo uterino avançado. A gente tem que tirar o Maranhão desse patamar. Igor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Assim, eu acho que a gente tem procurado levar informação para o servidor, levar informação para os seus familiares, para a sociedade em geral. Esses seus comentários são extremamente relevantes. Quando a gente se gosta, a gente se cuida. E esse trabalho que a gente tem de evitar, né, tratar doenças sim, mas tentar sempre procurar a prevenção, não adoecer. O não adoecer, ele faz parte disso, né. E, eu acho que a gente ter uma informação, uma entrevista, ouvir, né, um profissional como você, né, às vésperas do Dia Internacional da Mulher é um presente para nós, né, e eu te agradeço muito essa disponibilidade de estar aqui com a gente. E então a gente, parabenizando as mulheres, convidando, né, ao seu autocuidado, a gente encerra essa entrevista. Muito obrigada. Obrigado, Tchau. professora. Até logo.